Quero começar dizendo que o que me foi demandado era um pouco pensar a renovação, o momento de renovação no processo dos 80 anos do serviço social brasileiro. Mas eu quero dizer que a intervenção da Carmelita, e intervenção em 30 minutos, a gente sempre deixa de falar coisas essenciais, é impossível não fazê-lo, mas a intervenção da Carmelita, eu acho que pontuou os momentos importantes. Quero dizer que eu subscrevo com duas notazinhas pequenas, Carmela. A primeira é a seguinte: eu acho que é muito diferente trabalhar com a classe operária e trabalhar sobre a classe operária. Eu acho que os nossos pioneiros, ou as nossas pioneiras, trabalhavam, sobretudo, sobre a classe operária. Se possível, para livrá-la do inferno comunista e levá-la ao campo celestial, não é? Outro. E um ponto que eu acho que é importante para a gente rediscutir a história do serviço social é examinar, mesmo você já fez isso, eu sei, não é? As fontes dos anos 40 e 50. Não é? A revista Serviço Social, do padre Saboia, é uma fonte inesgotável, inesgotável. Tem que ir lá para ver, inclusive, como é que as nossas mães, não é? Mães, pioneiras, o nome que se queira dar, tratavam os negros. Não é? Hoje, quando a questão negra é tão forte no debate, não é? Como é que era a tutela sobre a classe operária e, se possível, uma tutela para conservar os negrinhos lá no lugar deles, viu? Uma coisa horrorosa. Eu acho que isso é importante de pontuar, não para fazer um inquisitorial ao passado, mas para entender as limitações reais do passado. Mas eu vou puxar, para falar dos anos mais recentes, em algo que eu acho que é central para nós discutirmos os problemas do serviço social hoje. É que eu acho que nós não conhecemos os assistentes sociais de hoje. Houve uma renovação, ou, se vocês quiserem, uma ampliação brutal do contingente profissional. Não por acaso você corretamente chamou a atenção para o fato de que somos o segundo contingente de assistentes sociais do mundo. Há alguns 2 ou 3 anos atrás, conversando com a professora Marilda Yamamoto, ela fazia algumas projeções que me diziam que a curtíssimo prazo seremos o primeiro contingente de assistentes sociais do mundo. Essa é uma expansão típica deste milênio, para usar a sua expressão. Eu vou querer voltar a isso, porque eu acho que tem um outro agente profissional aí, que não é exatamente aquele que nós conhecemos nas escolas públicas, nas escolas comunitárias como a PUC. Eu acho que a partir do momento em que se iniciou a contra-reforma universitária, com o professor Paulo Renato de Souza, que Deus o tenha, não é? Pelo menos esse era professor, atenção, agora nós temos o Mendonça Filho. Pois bem, quando começou a reforma, a contra-reforma universitária, formou-se um contingente de profissionais maior, ou quase maior, que em toda a história anterior do serviço social. Em quase toda a história do século XX, desde 1936. Então, há um novo profissional que eu suspeito que nós não conhecemos. E acho perigoso inferir seu perfil a partir do perfil daqueles que construíram e participaram, ou mesmo foram, digamos, observadores das lutas dos últimos 30 anos. Mas eu quero voltar a isso no final. Por agora, eu quero chamar a atenção para algo que é muito interessante. Ao contrário do que uma visão superficial da história do serviço social brasileiro pode apontar, o nosso serviço social sempre foi aberto à inovação.
Sempre. Depois a gente pode discutir a natureza dessa inovação. Mas veja, embora até o final dos anos 40, e eu concordo plenamente com essa observação da Carmelita, que era um serviço social dominantemente doutrinário, não é? Eu quero lembrar que o Código de Ética de 1947, que é o nosso primeiro código de ética, não é? Eu me lembro disso porque esses códigos todos foram vasculhados pela Lúcia para a tese dela. O Código de Ética, ou seja, um instrumento imperativo na profissão, imperativo, não é? Quando você cola grau, você se compromete imperativamente com o Código de Ética. Nem sei se os graduandos sabem exatamente o que estão fazendo quando juram. É verdade, atenção, isso não é uma coisa qualquer. Esse é um momento absolutamente decisivo na formação. Por isso dizemos colar grau, recebe-se o grau de outro profissional. Ele está se comprometendo imperativamente com o código. Eu lembro que o Código de 86, não é, comprometia imperativamente todo mundo a se identificar com a classe trabalhadora, o que é algo inconstitucional. Eu não posso obrigar ninguém a se identificar com qualquer classe social, qualquer grupo de interesse. Lá em 47, o Código definia o serviço social como uma profissão de inspiração cristã. Estava no Código, era imperativo. Mas claro, claro, quer dizer, não tinha lugar para mim nesse serviço social, né? Eu não sou, é verdade, eu não sou cristão. É muito complicado. Mas note, nesta mesma década, quando Roosevelt encerra a política de Big Stick para a América Latina, assistentes sociais brasileiros vão aos Estados Unidos, retornam recepcionando aquilo que, naquele momento, era inovação. Não, era inovação. Mudava o rumo do serviço social de cariz franco-belga. Era outra coisa. Impunha uma relação com as ciências sociais que os europeus só foram ter nos anos 60. Eu diria que a mesma coisa vai acontecer na década de 50. A década de 50 é uma década extremamente importante, porque se, por um lado, consolida a influência norte-americana, especialmente com a extensão do trabalho comunitário, né? Deixa de ser, isso é do nosso tempo, viu, Carmela? DOC, Desenvolvimento e Organização de Comunidade, e há aí uma cisão, desenvolvimento de comunidade e organização que passa a ser outra coisa. Mas atenção, chega na segunda metade dos anos 50 ao Brasil, e isso é pouco lembrado, o padre Lebré, que vai trazer uma concepção de desenvolvimento comunitário que não é a norte-americana nem é da OEA. E vai abrir o caminho para uma renovação, especialmente nas hostes católicas, nos anos 60. Eu chamo atenção para isso, porque a influência do padre Lebré, curiosamente, no serviço social brasileiro, ela foi um pouco capilarizada. E as pessoas não valorizam, porque aquilo antecipava muito do que, para retomar uma menção sua, a Igreja do Concílio Vaticano II. Eu quero lembrar que Lebré foi um precursor desses processos com o seu movimento Economia e Economia e Humanismo. Mas eu estou convencido que a renovação significativa é a dos anos 60. E é dos anos 60, notem, não apenas por aquele panorama a que a Carmela aludiu rapidamente, o terremoto que foi no mundo, não é? A Revolução Cubana, o maio de 68, a tentativa de renovação do socialismo na Tchecoslováquia, o terceiro mundo se chacoalhando, mas por razões endógenas. Por razões endógenas, brasileiras, não é? Os impactos
desenvolvimentismo, da luta contra o subdesenvolvimento, marcaram os anos 60 fortemente. E marcaram o serviço social em duas direções opostas. De um lado, sob a influência norte-americana, né, que estava jogando pesado aqui, especialmente nas vésperas de 64, a ideia de que o subdesenvolvimento era um estágio, um momento necessário para chegarmos ao desenvolvimento. Então, eram comuns as teses de Walter Rostov, um assessor do presidente Kennedy, que apresentava a necessidade do desenvolvimento como o grande antídoto contra o comunismo. Essa coisa horrorosa, não é? Que a gente já conhece bem. Mas influiu numa outra vertente. Numa vertente que, sem recuperar Lebré, apostava que a superação eventual do subdesenvolvimento implicava a ruptura com o sistema imperialista. Isso aparecia moderadamente no Celso Furtado da época, e eu quero lembrar que a criação da Sudene, especialmente para os companheiros do Nordeste, foi absolutamente importante como um mercado de trabalho novo e mais liberado das hipotecas do conservadorismo. Notem, o desenvolvimentismo que animava organizações criadas estatalmente, como a Sudene, e intelectuais como Celso Furtado, vai bater num serviço social que endogenamente aposta no desenvolvimento, mas não na ótica norte-americana, mas na ótica de ruptura com a dependência com os laços norte-americanos. Nós vamos notar, dentro da Igreja Católica, a formação da JUC, que vinha lá de trás de uma ação católica, que agora se renova. Ela já passa a respirar sob o clima da convocação do Vaticano II. Não confesse seus pecados publicamente. Porque, além da JUC, há um desdobramento político radicalizado, a ação popular. Eu acho importante, ela está se reconhecendo aqui, porque isso é um pouco da trajetória, mas notem o que vai acontecer com essa gente. Né? Porque vai ter tudo a ver com a renovação dos anos 80. Né? Essa gente sai de cena abertamente, pelo menos, entre 64 e 68. Né? O golpe sobre a esquerda intelectual, estudantil, não é 64, é 68. É o AI-5 e a reforma universitária. O que é essa garotada na época, viu, Carmela? Essa garotada reflui ou para ação clandestina ou para ação possível na legalidade. Mas atenção, a sua formação está hipotecada ao pré-68. E é absolutamente importante chamar atenção para a peculiaridade do processo brasileiro. Derrotada politicamente em 1964, como bem lembrou Roberto Schwartz, num ensaio importantíssimo do final dos anos 60, a esquerda ganhou hegemonia cultural na música, no teatro e na própria universidade e no movimento estudantil. Olhem que coisa sem a qual nós não entendemos a renovação do serviço social no final dos anos 70 e nos anos 80. Essa juventude que foi asfixiada politicamente em 68, não foi eliminada da cena. Para tomar a música de um dos maiores brasileiros, eu me refiro a Chico Buarque, não me refiro a Caetano Veloso. Começou aqui, não é? Eu me refiro a Chico Buarque, não me refiro a Caetano Veloso. Essa garotada ficou se guardando para quando o carnaval chegar. Então, o que acontece nos anos 70? Há uma renovação conservadora no serviço social.
O conservadorismo no serviço social, nos anos 70, a meu juízo, encontrou o seu melhor formulador teórico. Uma das cabeças mais, eu diria, competentes do serviço social. Eu me refiro a José Lucena Dantas, não é? Que é um teórico estrutural funcionalista, não é? Com a clara ideologia do bem-estar social, mas extremamente dotado. Nós não encontramos, depois de José Lucena Dantas, que nos anos 80 abandonou o campo de serviço social, foi cuidar de outras questões. Eu não vejo um pensador do campo conservador tão qualificado quanto Lucena. E acho bom vocês começarem a reler Lucena, porque a implementação das políticas sociais que vem aí, quem relê Lucena vai ter um instrumental, e você não vai poder reclamar que na prática a teoria é outra. Hein? Então, mas na segunda metade dos anos 70, quando a crise da ditadura se torna visível, haverá uma precipitação, no sentido, eu diria, de formulação química, uma precipitação, uma cristalização rápida de tendências que estavam latentes no serviço social desde 68. Se não vejamos, a ditadura não confrontou os jovens em 68 apenas com a borduna policial e o terrorismo de Estado que o AI-5 propiciou. Ela recolheu parte das bandeiras do movimento estudantil e refundou a universidade. A reforma de 1968, a reforma universitária, patrocinada pelos acordos McBride, com conselheiros norte-americanos aqui apitando o que se devia fazer ou não, incorporou bandeiras que eram bandeiras históricas do movimento estudantil. Mas, claro, neutralizou-as numa moldura inteiramente funcional ao projeto ditatorial. Notem, isso golpeou o movimento estudantil em dois planos. No plano político imediato, mas também no plano da organização das lutas estudantis, que só vão voltar à cena durante a crise da ditadura. Mas eu disse, Carmela, que eu ia fazer duas pontuações à sua intervenção. A primeira eu fiz foi aquele negócio sobre a classe operária. A segunda é que talvez a gente tenha uma divergência nisso. Eu não acho que as nossas representações coletivas estiveram no terreno da luta sempre. Eu quero lembrar que o Cefas, durante a ditadura, foi um batedor de calcanhar e lambe-botas da pior espécie. Houve resistência à ditadura de assistentes sociais, de estudantes de serviço social, que pagaram caro por isso, pagaram caríssimo. Agora, as nossas entidades da época foram servis, tanto que não foram incomodadas. Há uma coisa que eu acho que a gente tem que ter clareza, especialmente nós, digamos, a velha guarda. Hoje nós somos velha guarda, né, Carmela? Nós temos que deixar claro o seguinte: é um mito dizer que o serviço social, como categoria profissional, resistiu à ditadura. Isto não é verdade. Aliás, não vale só para o serviço social, atenção. Eu quero lembrar para vocês que a consagrada OAB saudou 64. A ABI, atenção, a ABI tirou o chapéu para o golpe. Isso não é exclusividade nossa. Mas nós, durante um bom tempo, eu sempre costumo dizer o seguinte: não vamos nos iludir conosco mesmos. Nós nos dividimos em 3 segmentos, a categoria profissional. E não é só a nossa. Nós temos as vanguardas profissionais, teóricas, políticas. 10% da profissão. Temos a retaguarda,
outros 10% da profissão. Atrasados, reacionários, assumidamente conservadores. Ou seja, nós temos uma vanguarda revolucionária, temos uma retaguarda reacionária e temos uma grande massa inacionária. Eu acho que esse é o primeiro passo, atenção, é o primeiro passo para a gente se reconhecer. Em 64, de 64 para frente foi assim. O serviço social começa a se mexer na crise da ditadura. Se mexe bem, nós temos um marco importante que foi comemorado há pouco tempo com as devidas celebrações, que foi o Congresso da Virada. E a partir daí, há uma efervescência na universidade. Olha que coisa fantástica. A ditadura institucionalizou a pós-graduação para ser a sua coltada de caça, para ser o seu terreno de controle ideológico. E foi para aí que refluiu aquela garotada formada entre 64 e 68, que fez a resistência possível, que não abandonou nem seus ideais, nem seus estudos. Quem é essa gente? É a gente que vai fecundar a graduação no serviço social, que vai tomar a ABS em 79, que vai se mestrar e se doutorar, e em seguida fazer dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, um espaço de elaboração crítica. Portanto, não sejamos imediatistas. A gente é derrotado agora, mas se a gente está sincronizado com as pulsões da história, não tem rua tutóia que nos pare. Ó nós aí outra vez. Penso que a geração da Carmelita, estou dizendo da Carmelita, isso é uma maldade com a minha amiga aqui, da Carmelita, que é a minha geração, é a minha já, é essa um pouco a nossa história, não é? Ou seja, eu quero dizer que eu não comia hóstia, mas no mais éramos iguais, não é? Até nas correrias, corríamos todos juntos do mesmo inimigo. Olha como é que se dá a revitalização do serviço social. E é através daí que só, de fato, nos anos 80, o espírito da reconceituação cresce aqui. Porque ele antes chegava aqui capilarizado e debaixo do pano. E ele não havia clima sociopolítico para o seu desenvolvimento. Então eu diria que os anos 80 e os anos 90 foram os nossos anos de ouro. Os anos 80, porque se consolidou, eu diria aí sim, uma interlocução com a tradição marxista, que já vinha subterraneamente dos anos 60, dos anos 70, mas até então era através de fontes secundárias, e que chegavam, a maioria dos jovens, profissionais ou estudantes, por via da militância política. Então era algo muito esquemático, as 3 leis da dialética, em 10 lições se aprende o materialismo histórico, em outras 10 o materialismo dialético, evidentemente era um marxismo de pacotilha, não é? Um marxismo que o coitado do Marx não tinha nenhuma responsabilidade sobre ele. Mas nos anos 80, com o afluxo dos movimentos democratizantes, com o aparecimento do PT, escuta, eu acho que a gente tem que ser muito franco aqui, não é? Essas vanguardas profissionais que tomaram e desenvolveram a ABS, que é meu juízo, posso estar enganado, a última cidadela do conservadorismo onde eles chegaram foi no campo das representações corporativas e profissionais, Cefas CRAS. Foi o último lugar onde a renovação se deu. E eu acho que isso não é por acaso. Atenção, não é por acaso. Começa no ambiente docente estudantil. Agora, para bater na ponta do
coletivo intelectual. Ô, Carmela, tá bom, que aquilo lá, como nosso intelectual orgânico, estávamos a pé. Notem, a partir daí, estabelece-se eu diria, um diálogo com a tradição marxista, e mesmo com Marx, que eu não tenho dúvidas, deu no momento de maturidade dessa profissão. Isso não quer dizer que foi o marxismo que levou essa profissão à maturidade, mas ele coincide como fecundante do momento em que o serviço social se qualifica em dois planos. Primeiro, se qualifica no diálogo acadêmico universitário. Nós somos de um tempo em que um sociólogo dava um arroto, os assistentes sociais todos tremiam. É isso mesmo. O serviço social era o desaguador do que havia de pior nas ciências sociais. Hoje, os assistentes sociais, e desde os anos 80, são interlocutores das ciências sociais, reconhecidos por figuras absolutamente indiscutíveis e credibilizadas no campo das ciências sociais. Mas se credibilizou também para deixar de ser o executor terminal de políticas sociais. Desde então, nós nos habilitamos, nos credenciamos para planejar, gerenciar e avaliar políticas sociais. Eu acho que as novas gerações não têm ideia do salto que isso representou. Nesses dois níveis, a partir de 87, essa área profissional, porque o serviço social não é uma ciência, o serviço social é uma profissão, mas essa área profissional passou a ser reconhecida pelas agências de fomento como área de produção de conhecimentos. Isso é absolutamente importante. Não existe curso de pós-graduação sem bolsista. Isto significa que o reconhecimento como área de produção de conhecimento foi fundamental para o que eu chamo de os 2 anos de ouro, as 2 décadas de ouro do serviço social. Foi aquela intervenção que eu não preciso repetir, que a Carmela já falou, ECA, LOAS, e em toda uma série de políticas públicas onde assistentes sociais, não como representação ou delegação do coletivo profissional, mas como profissionais, interferiram. Percorre todas as unidades da federação, os assistentes sociais estiveram presentes. Por isso eu acho que comemorar os 80 anos da profissão, com a celebração natural, é justificado. O balanço do serviço social no Brasil é positivo. Entretanto, eu quero dizer que as nossas vanguardas, nos anos 80 e 90, foram todas petistas. Escuta, vamos falar claro. Vamos falar claro. Ou foram orgânicos militantes do PT, ou foram contribuintes do PT. Eu sei o que eu paguei por não ser petista. Então vamos lá. Vamos botar as coisas. Não se faz política olhando no retrovisor. A gente faz política olhando para frente. Mas, companheiros, calma, vocês não vão bater palma ainda não, porque vão se enganar. Eu acho que é fundamental um exame autocrítico do serviço social e das suas direções. Eu quero lhes dizer que o que diferencia hoje o PT da vala comum dos partidos que aí estão é que ele é o único partido que tem um líder carismático, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Os outros não têm. Mas eu quero dizer que, para a esquerda mais revolucionária, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não tem nenhum crédito para nos cobrar nada. Para não ir longe nessa discussão. O PT, os petistas e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva estão aí gritando contra a Rede Globo. Eu quero dizer que com Lula
na presidência da República, falece no Rio de Janeiro o governador Leonel Brizola, que foi companheiro de chapa de Lula, que apoiou Lula. Lula não foi ao funeral, mandou uma representação de 7º escalão e disse o seguinte: temo manifestações hostis. Estava no auge do seu prestígio e temia manifestações hostis. Quando morreu o doutor Roberto Marinho, ele foi lá com 26 ministros. Então não me venha reclamar da Rede Globo. O ministro da Fazenda do governo Temer era o homem que ele queria e que foi ser o chefe do Banco Central. Então, por favor, é hora da gente ter um mínimo de humildade e fazer uma avaliação séria do passado. Não me convoquem para defender o governo Dilma. Eu não saio na rua para isso. E desta tribuna aqui, há 2 anos atrás, eu disse que eu ia votar em Dilma, porque Dilma não era a mesma coisa que Aécio. Então eu tenho toda a autoridade moral para desta tribuna dizer isso. Me chamem para combater a liquidação nacional que será esse governo aí, esse que está aí, que vai colocar o país em liquidação, vai entregar para o capital privado, e no caso do grande capital, para o capital estrangeiro, o que nos resta de nacional. Já foi dito aqui, eu só assisti o final da mesa da manhã. Prepare-se, agora é repressão no lombo dos trabalhadores. E repressão legal. Atenção, legal. Leiam, por favor, a lei antiterror. Leiam ela inteira. Que foi assinada por quem? Então, paremos com isso. É preciso que nós reflitamos seriamente. Estou de acordo com a Carmela quando ela lembrou que nesse milênio, não gosto dessa palavra não, mas enfim, que seja essa, porque isso aí me evoca coisas, vocês sabem quais, né? As nossas entidades mantiveram-se autônomas. Eu acho que se mantiveram, isso é verdade, mas eu não sei se a categoria se manteve autônoma. Eu acho que nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque agora a nossa tarefa é reunir as nossas forças. Não é olhando para o passado, mas também, por favor, não vamos fazer do passado. Nós não vamos, como dizem os caras que mexem, já estou acabando, que mexem aí na internet, não vamos deletar o passado, não. Não dá para deletar a arrogância, não é? O monopólio da ética. Você sabe por que eu não posso deletar o passado? Porque se esse desastre pelo qual o PT, onde eu quero deixar claro aqui, ainda existem muitas pessoas honestas, muitas pessoas sérias, mas pelo qual o PT, como instituição, foi e é responsável, se fosse um problema do PT, que o PT que se coçasse. Mas não. O que o PT lega para a minha geração, e eu tenho quase 70 anos, é dizer que a esquerda é toda igual a ele. Não é, não. Não é, não. Mas essa hipoteca, nós vamos levar quase que uma geração para limpar. E por isso, a gente não pode passar por alto. Não se trata de cobrar dos companheiros aquilo que não foi da responsabilidade deles. Eu quero insistir, eu tenho amigos no PT, não são poucos. Dentro do PT tem gente honrada e gente séria. Mas a direção que levou esse partido a essa política de conciliação de classes, o doutor Roberto Marinho, lá do céu, agradece piedosamente os 26 ministros que o Lula levou para fazer genuflexão para ele. Companheiros, é difícil engolir isso. A nossa tarefa agora, se quisermos, me dá só mais 2 minutos, se quisermos levar para frente esse chamado projeto ético-político, exige de nós 2 tipos de esforços. O primeiro
é estudar a realidade brasileira com realismo. Fechou-se um ciclo político. Vocês podem anotar aí e me cobrar. Esses caras não vão esperar 180 dias, não. Eles vão apressar isso o mais rápido possível. Com a postura de ódio de classe, de vingança, e, insisto, protegidos por um aparato de legalidade. Então nós temos que estudar a realidade brasileira e não tentar enfiar a goela abaixo dela o nosso projeto ético-político. Nós temos que adequar esse projeto às novas exigências. A conjuntura de 2016 não é a conjuntura da transição do século XX para o XXI. Segundo, nós temos que conhecer os novos assistentes sociais. Eu estou convencido, tenho andado pelo Brasil, já tenho conversado com gente que sai dos cursos de EAD, dos cursos pouco presenciais. Quero dizer para vocês que não tem muito a ver com os estudantes de serviço social que eu vejo na universidade pública, não. E nas universidades comunitárias. É outra cabeça. São operadores de ação social. Atenção, são operadores de ação social. Desconhecem inteiramente essa evolução que foi sumariada aqui pela professora Carmelita e sobre a qual eu dei meia dúzia de pinceladas. Eles não leem a mesma coisa que vocês leem aqui na PUC, lá na UNB e lá na UERJ. A bibliografia fundamental está toda ela nos aparelhinhos deles, mas não é isso que eles leem, não. É um outro mundo. Atenção, eu estou falando isso aqui com muita responsabilidade. É um outro mundo. Eu não quero entrar aqui, porque isso já deu discussão entre nós, interna corporis, externa corporis. O que eu quero dizer é o seguinte, tem aí um contingente, eu diria, de pelo menos uns 40 a 50 mil assistentes sociais que falam outra linguagem, têm outra concepção da profissão. Então, por favor, nós temos que conhecer isso, para não ficar pregando no deserto. Mas eu quero dizer que pregando no deserto há 80 anos, eu acho que a gente já andou bastante, que a gente tem conquistas, nós temos uma história, o importante é coletivizá-la, socializá-la e, por favor, aprender com ela. A história, dizia Mário de Andrade, não é um exemplo. A história é uma lição. Muito obrigado.